Você já imaginou todas as coisas que conseguiríamos fazer se pudéssemos prever o futuro? Se soubéssemos o que vai cair na próxima prova, poderíamos ter notas perfeitas. Se soubéssemos os números da loteria, poderíamos ter uma qualidade de vida muito melhor. O quão maravilhoso seria se nós pudéssemos ver o futuro dessa forma. Mas infelizmente, nem tudo é simples assim. A vida não é fácil e conveniente desse jeito. A história começa com o protagonista Arata vendo o futuro, onde uma garota é atingida em cheio por um carro. Ao abrir os olhos, ele vê essa mesma garota em sua frente e suspira aliviado por ela ainda estar bem. Mas ao sinal abrir, Arata segura a garota para salvá-la de um destino trágico. O único problema é que ele não teve tempo de calcular onde pegar nela, e assim acabou agarrando seus airbags. Quando ele se dá conta, já era tarde demais, e tanto ele quanto a garota ficam em choque com a situação. Ele até tenta explicar que estava tentando salvá-la de um acidente, mas isso jamais iria convencê-la. Então ela pergunta o que ele queria dizer com isso, e Arata responde que logo um carro esportivo passará por essa rua em alta velocidade. Mas enquanto ele falava, a garota de repente dá um tapão na cara dele, o chamando de pervertido e saindo dali falando que nada do que ele falava fazia sentido. Após esse evento, Arata pensa que pelo menos ela não irá se machucar, até que ele vê um carro passando a toda velocidade. Era o mesmo carro esportivo amarelo da visão que ele teve. Arata ganhou esse poder misterioso de ver o futuro logo após sofrer um acidente que quase cancelou seu CPF. Ele continuava pensando que mesmo que o lugar onde ele agarrou a garota tenha sido infeliz, se ele não tivesse segurado ela, talvez agora ela nem estivesse viva. Então, como ele salvou a vida dela no fim, um tapa não era nada. Ele inclusive se pergunta em voz alta se esse será o resultado de salvar a vida das pessoas. Se Arata pudesse ver o futuro livremente, ele poderia usar uma abordagem melhor. Mas o problema é que ele só conseguia ver alguns poucos minutos, e isso não acontecia livremente. Arata chega em casa cansado da vida, e uma mulher o recebe mandando ele não falar essas coisas sendo tão novo, e que ao invés de ficar falando besteira, era para ele arrumar um homem para ela, fazendo Arata pedir para ela não começar a ir atrás de garotos do ensino médio. O nome dessa mulher é Ayako, e ela trouxe Arata para viver com ela quando ele não tinha mais ninguém no mundo. Ela era uma pessoa muito gentil e carinhosa. Arata pensa que viver com uma mulher como Ayako deveria ser mais estimulante, isso se não fosse por ela estar sempre de ressaca por beber demais. Ayako fala para Arata que depois dele terminar de comer, ela precisa que ele faça algo para ela, e quando ele pergunta o que teria que fazer, ela responde que o uniforme escolar dele chegou e pergunta se ele poderia buscá-lo. Arata fala que era ótimo seu uniforme ter chegado, mas ela podia ter falado isso quando mandou ele comprar coisas para ela de manhã. Ayako responde que quer que Arata se acostume com a cidade, mas isso era obviamente uma mentira, e na verdade ela só se esqueceu de avisá-lo. Saindo de casa, Arata ainda se lembra do tapa que levou daquela garota mais cedo, e fala que não queria ter que sair novamente. As visões dos poucos minutos no futuro que Arata recebe são na maioria das vezes coisas desagradáveis, e não ajudar essas pessoas que ele enxerga em suas visões o faria ter pesadelos à noite, e foi por isso que ele salvou a garota de antes. Tudo isso era pelo seu próprio bem e nada mais, afinal ele não gostaria de ter arrependimentos. Tudo que Arata queria no momento era poder viver em paz e sem infortúnios em sua nova escola, até que ele começa a receber outra visão, dessa vez de dois garotos correndo, e um deles acaba esbarrando em Arata e seu brinquedo cai dentro de um rio, e assim fazendo Arata levar a culpa. Após ter a visão, Arata tenta assimilar o que irá acontecer, e definitivamente os garotos irão culpar ele. Os adultos que aparecerem também irão. Então quando os garotos aparecem, Arata facilmente desvia deles, enquanto pensava que poder ver o futuro às vezes era conveniente, e agora o garoto não iria deixar o brinquedo cair no rio. Mas como nem tudo são flores, o brinquedo acaba caindo no rio do mesmo jeito, e enquanto um dos garotos falava que não era sua culpa, o outro dizia que foi um presente importante de sua mãe. Então uma garota aparece falando que irá resolver a situação, e quando Arata vê que ela estava prestes a pular dentro do rio, ele pede para ela esperar, e quando ela pergunta se tinha algo errado, ele pede se ela realmente irá pular dentro do rio. A garota responde que irá sem dúvidas. Com uma expressão brilhante em seu rosto e sem nenhum traço de medo, ela de repente pula dentro do rio, e após alguns segundos sem retornar à superfície, Arata nota que ela nem sabia nadar, e estava se debatendo dentro da água e pedindo por ajuda. Então ele pula na água sem pensar duas vezes, e após salvar a garota, ele pensa que realmente poderia ter ido dessa para melhor, enquanto estava totalmente sem fôlego. Depois disso, os garotos perguntam se eles dois estavam bem, e a garota fala animada que estava tudo certo e que ela era incrível. Por outro lado, Arata fala em seus pensamentos que a única coisa que ela fez foi se afogar o tempo todo. A garota então entrega o brinquedo da criança e fala para eles não deixarem cair novamente, e Arata fica surpreso, pois mesmo ela se afogando, ela ainda conseguiu recuperar o brinquedo, e mesmo assim, tudo que Arata queria era ter ido pegar seu uniforme, se perguntando como que a situação ficou desse jeito. Enquanto ele pensava, a garota vira seu rosto na direção dele, o assustando, e então ela agradece por ele ter salvo ela, mas Arata fala com uma expressão rígida
rígida que ela não precisava agradecer. E quando ela pergunta o que tinha de errado, ele começa a gaguejar e ficar corado, e então fala para ela olhar suas roupas. A garota fica sem entender por um momento, e quando olha para suas roupas, ela repara que elas estavam transparentes por causa da água. Então ela fica envergonhada e pede para ele não olhar, fazendo Arata virar o rosto. Após isso, a garota fala que não era o que ele estava pensando, e que ela normalmente não veste roupas íntimas tão chamativas, e isso deixa Arata incrédulo por essa ser sua primeira preocupação. A garota continua e fala que essa era a única roupa íntima que ela tinha disponível e que não teve escolhas. E ela fala também que não acha que suas roupas íntimas são indecentes, deixando Arata perplexo, que fala não ter pensado tudo isso. A garota então fala que talvez ele tenha arranjado tudo isso com aquelas crianças só para poder ver seu corpo, mas Arata nega todas aquelas afirmações, perguntando o porquê dela estar se aproximando tanto dele. Ela estava prestes a falar algo, mas de repente ela solta um espirro, e assim Arata cobre ela com sua jaqueta, falando que era melhor que nada, e que ela poderia devolver em alguma outra hora. E após isso, Arata decide sair logo dali antes de ser acusado de mais alguma coisa. E enquanto ele se afastava, a garota olhava para ele com uma expressão séria, e logo começa a pensar que fez errado em duvidar dele mesmo após ele ter a salvo, e que ela deveria ter sido mais racional naquele momento. E de alguma forma, Arata fazia ela se lembrar de seu irmão. Então ela dá um sorriso enquanto fala que espera que eles possam se encontrar novamente. Em casa, Ayako pergunta para Arata como ele conseguiu se molhar todo se sua única tarefa era buscar um uniforme. E Arata responde que isso era o que ele também queria saber. Enquanto pensava que após levar um tapa de manhã e se molhar todo à tarde, estava na hora de se benzer, pois ele estava preocupado com sua vida escolar, já que essas coisas vêm acontecendo uma após a outra. No outro dia na escola, a garota de cabelo preto de antes fala que deveria ter dado outro tapa naquele pervertido, e que jamais o perdoará, até que uma outra garota aparece chamando seu nome. Essa era Nanami, que fala que Yuri parecia estar zangada, e Yuri responde que foi atacada por um pervertido no dia anterior, e que ele a abraçou descaradamente em plena luz do dia, e isso foi a pior coisa que aconteceu com ela. Nanami fala que isso era imperdoável, e que se ela o encontrar, certamente dará um tapa nele também, deixando Yuri alegre por ter uma amiga tão confiável. E quando Nanami ia falar algo, a professora entra na sala pedindo para todos fazerem silêncio e se sentarem em seus lugares. E com todos finalmente quietos, ela anuncia que terá um estudante novo na turma, mandando ele entrar. E assim Arata entra na sala e se apresenta para todos, deixando Yuri incrédula, pois ela o reconheceu de imediato. Ao ver Yuri, Arata imediatamente se lembra que ela é a garota que ele ajudou no outro dia e que deu um tapa na cara dele. E então ele se pergunta o porquê de logo ela estar na mesma classe que ele. O mundo é realmente um lugar pequeno. Enquanto Arata pensava, a professora pergunta para Yuri se ela conhecia o estudante transferido, já que ela se levantou da cadeira do nada e sua atitude parecia estranha. Mas Yuri responde com uma expressão vazia de que não conhecia aquele pervertido, deixando Arata aflito com essas afirmações dela. A professora então fala que tinha um clima estranho no ar, e isso parecia até o início de uma comédia romântica, deixando Arata em dúvida pelo comportamento estranho de sua nova professora. A professora continua com a apresentação de Arata, pedindo para todos se darem bem com ele, e enquanto ela falava, Arata pensa que achou ela estranha desde que viu ela de manhã. E quando ela estava prestes a mandar Arata se sentar em um assento vazio na sala, a professora decide mudar o lugar de todos os alunos na classe. E no fim disso tudo, Arata acaba se sentando ao lado de Yuri, imaginando que com toda certeza isso foi tudo armação daquela professora. Ele podia sentir um olhar intenso vindo da colega que senta ao seu lado. E então Arata repara que olhando de perto, Yuri é uma garota realmente bonita e de boa estatura. Normalmente ele ficaria feliz em sentar ao lado dela, mas que por hora ele tinha que fazer algo sobre ela não parar de encará-lo. E então ele decide só pedir para ela parar de encarar ele, mas Yuri irritada responde que um tarado como ele não tem direito nenhum de pedir algo para ela. E quando Arata fala que isso foi um mal-entendido, Yuri se nega a acreditar que ele ter agarrado ela possa ter sido algo sem segundas intenções. Arata então fala que estava apenas tentando salvar ela, mas Yuri responde que ouviu essa mesma desculpa ontem, pedindo para ele melhorar seu repertório de desculpas, deixando Arata irritado, que se pergunta se realmente teria uma maneira de esclarecer esse mal-entendido. Dizer que ele pode ver o futuro estava fora de questão, já que ela nunca irá acreditar nele. Era doloroso ser odiado logo em seu primeiro dia na escola, mas de todo modo, Arata já estava acostumado em estar sempre sozinho. Após a aula terminar, Arata continuava com seus pensamentos, falando para si mesmo que ver alguns minutos do futuro não fazia sua vida ficar melhor, até que alguém puxa assunto com ele, falando que não deve ter sido nada fácil receber essas encaradas de Yuri durante a manhã toda, perguntando se Arata fez algo errado, mas logo se desculpando por não ter se apresentado e dizendo que seu nome é Sousuke, e novamente perguntando o que Arata fez de errado para ser observado por Yuri. Arata pergunta se Yuri era alguém famosa, e Sousuke responde que a mera existência dela nessa escola faz todos os garotos pirarem, ainda mais com sua beleza e aura inalcançáveis, fazendo ela ter vários fãs na escola. Arata ainda estava indeciso sobre o que fazer para resolver o mal-entendido com Yuri, então ele fala para Sousuke que apenas tropeçou no meio
meio da rua e acabou acidentalmente agarrando Yuri, que estava em sua frente. E enquanto Sousuke falava que Arata foi apenas azarado, uma garota se aproxima pedindo para falar com ele. Quando Arata olha na direção da garota, ele repara que era a mesma garota que ele salvou de se afogar no rio. E ao mesmo tempo, Sousuke parece ter ficado em choque por ela ter vindo conversar com eles. E quando Arata pede para ele se acalmar, Sousuke fala para ele que era impossível manter a calma, já que Nanami juntamente com Yuri fazem parte das garotas mais lindas da escola. E então Sousuke abre um sorriso no rosto e pergunta se Nanami queria falar com ele, mas ela responde que não precisava de nada dele, virando sua atenção para Arata e o agradecendo por ter salvado ela, e que ela jamais pensou que eles se encontrariam novamente, se apresentando e dizendo ser um prazer revê-lo. Sem tempo de Arata responder algo, Sousuke imediatamente pega em seu ombro, perguntando o que estava acontecendo, pois além de conhecer Yuri, ele também conhecia Nanami. E assim Arata responde que conhecer Nanami também foi algo que acabou acontecendo no dia anterior. E Nanami afirma que Arata estava certo, e que mesmo que ele tenha visto sua roupa íntima indecente, eles não têm nenhum tipo de relação. Por um momento, os três ali ficam em um silêncio constrangedor, mas Sousuke logo pergunta para Arata o que aconteceu entre eles. E enquanto Arata tentava acalmar a agitação de Sousuke, Yuri aparece, pois ela ouviu toda a conversa deles. Nanami tenta explicar a situação do jeito dela, mas Yuri fica ainda mais convencida de que Arata é um pervertido, fazendo um olhar frio para ele e falando que ele é o pior tipo de pessoa que existe. E assim mandando Nanami voltar para seu lugar, já que não se sabe o que Arata poderia ser capaz de fazer com elas duas, deixando ele completamente sem esperanças de poder resolver esses mal-entendidos que só se acumulam. E enquanto ele se perguntava como tudo ficou desse jeito, Sousuke o convida para irem para casa juntos. Seguindo para casa, Arata comenta que o dia foi uma droga, e Sousuke fala que foi um dia bem pesado para um novo aluno. E Arata fala em pensamentos que foi graças àquela professora que tudo ficou ainda mais complicado do que deveria. Após isso, Sousuke fala que mesmo assim era incrível Arata ter conhecido e interagido com as duas beldades da sala mesmo antes de ter se transferido. E então Arata responde que nem conhece elas, e fala que tirando Nanami, não tinha graça nenhuma na situação dele com Yuri. Sousuke responde gritando que a graça é que ele pode interagir com as garotas, mas Arata fala que, como já explicou antes, nos dois casos foi apenas um acidente. E quando Sousuke fala que mesmo sendo um acidente ainda era incrível, Arata fala para ele parar de ficar empolgado com isso, pois estava começando a ficar esquisito, e que ele só quer desfazer esse mal-entendido envolvendo Yuri o quanto antes puder. Então Sousuke responde que tudo que ele precisava fazer era explicar direito a situação, e pedir desculpas por tocar nela onde não deveria e pronto. E enquanto Arata falava que não era tão simples como Sousuke tentava fazer parecer, ele acaba novamente tendo uma visão em que eles estão em um campo de arroz e Sousuke não parava de rir, enquanto Arata estava todo molhado e cheio de lama. No término de sua visão, Arata fica pensativo por um momento, e logo pergunta para Sousuke se tem um campo de arroz por perto. E quando Sousuke aponta a direção onde tem um, Arata fala para eles mudarem de caminho. Ao mesmo tempo, Yuri não se conforma por Arata ter colocado suas mãos em Nanami também, falando que jamais irá perdoá-lo por isso. E quando Nanami fala que na verdade Arata ajudou ela, Yuri fala que ela estava sendo enganada, e que ele é só um depravado. Mas Nanami fala que ele foi muito gentil com ela após salvá-la, e Yuri responde que isso era só uma forma dele poder pegar ela com a guarda baixa, e assim poder ver suas roupas íntimas. Nanami fica em dúvida, e fala que talvez elas deveriam escutar o lado dele da história, mas Yuri não parecia estar afim disso. Após passar em uma das ruas, Yuri fala para Nanami que foi exatamente nessa rua que Arata agarrou ela do nada, e isso deixa Nanami curiosa do motivo dele ter feito isso, mas Yuri fala que não tem como entender a mente de um depravado, mas que ele mencionou algo sobre um acidente em um carro esportivo amarelo. Com essas palavras, Nanami parece ter se lembrado de algo, e então ela fala que seu pai, que é detetive, estava comentando sobre um acidente que teve nessa rua no dia anterior, onde um carro esportivo amarelo bateu em um poste pois estava em alta velocidade. Após ouvir isso, Yuri fica em choque, se perguntando que talvez tudo que Arata falou era verdade, e que ele estava realmente tentando salvá-la. Quando Nanami fala que talvez a intenção de Arata fosse somente ajudar, Yuri tenta desconversar dizendo que pode ter sido só uma coincidência, enquanto pensava que se não fosse por ele, talvez o pior poderia ter acontecido com ela. Ao mesmo tempo em que ela pensava, alguém gritando o nome de Arata chama a atenção delas, e quando Yuri se vira, ela dá de cara com ele e Sousuke. Ao ver Yuri, Arata fica momentaneamente sem reação, mas logo fala que era uma grande coincidência encontrar elas ali. Em um café, os quatro estavam sentados e o clima parecia muito desconfortável, com Yuri encarando Arata sem desviar o olhar nem por um segundo. Arata se perguntava como que as coisas ficaram desse jeito, pois tudo que ele queria era mudar o futuro e evitar a cena no campo de arroz, mas isso acabou fazendo ele dar de cara com Nanami e Yuri, e então Sousuke oferece deles irem comer algo, e que Arata iria pagar por tudo, deixando ele inconformado e Nanami extremamente eufórica, falando para elas irem juntas, já que Yuri inclusive tinha algo para perguntar para ele. E após pensar um pouco, Yuri aceita ir junto, exigindo que ele compre alguma coisa doce para elas. Enquanto Arata ainda estava se sentindo desconfortável com a situação, Sousuke sussurra para ele que era sua chance de se desculpar, mas Arata estava indecisa
preciso. Era lógico que ele queria se desculpar, mas ele não entendia por que elas escolheram esse lugar. E quando Yuri fala que essa é a cafeteria favorita dela e que a dona é muito gentil, deixa Arata ainda mais certo de que esse era o pior lugar possível, pois seja lá o que for que ele tenha para falar ou se desculpar, ele jamais irá fazer nesse café. E o motivo disso era aquela mulher olhando para ele e sorrindo nesse exato momento. Ayako é a dona da cafeteria, que inclusive é embaixo da casa onde eles vivem. Enquanto Arata pensava, Nanami pergunta para Yuri, que ainda estava encarando ele, se ela não iria comer seu sorvete, mas Yuri fala que logo iria comer, pois parecia que estava delicioso. Nanami fazia uma cara super satisfatória enquanto comia seu sorvete, dizendo que estava uma delícia. Por outro lado, Arata estava se segurando ao máximo para não dizer nada, mas ela estava tão fofa comendo aquele sorvete que ele se sentia purificado. Mas ao mesmo tempo, Yuri ainda parecia estar desconfiada dele, mandando ele parar de olhar para Nanami e o chamando de pervertido. E quando ele responde que não era um pervertido, ela fala que ele não tinha direito de falar isso após ter agarrado ela do nada. Arata já estava ficando cansado dela retorcer tudo que ele fala, e que todo esse vai e volta já estava ficando sem sentido. Se a relação deles piorar ainda mais, a vida escolar dele ficará ainda mais irritante, e não era isso que ele queria. E que mesmo que Ayako estivesse vendo tudo e que fosse um pouco vergonhoso, ele não tinha outra escolha senão fazer isso. E então Arata levanta a voz chamando o nome de Yuri e deixando ela surpresa. E após isso ele bate a mão na mesa se curvando e pedindo desculpas para ela, a deixando sem reação. Arata se desculpa novamente pelo que aconteceu no outro dia, e Yuri fica em silêncio por algum tempo, mas resolve perguntar o motivo dele ter agarrado ela. E quando ele fala novamente que tentou salvar ela de um acidente, ela o chama de mentiroso, dizendo que não tinha nenhum carro passando naquela hora, e que ela ouviu que após isso um carro colidiu em um poste. Então ela pergunta como ele sabia que um carro amarelo passaria naquela rua. Arata fica estagnado, pois o carro realmente bateu em algo, se perguntando como fará para explicar isso agora. Enquanto ele pensava, Sousuke fala que esse carro amarelo estava passando por toda a cidade correndo igual louco, e isso dá uma abertura para Arata, que logo inventa que viu o carro antes de passar por ela, e que como o carro estava muito rápido, ele pensou ser perigoso, então acabou agarrando ela. Olhando para a expressão vazia no rosto dela, Arata não conseguia definir se sua mentira tinha funcionado, mas após algum tempo Yuri solta um suspiro e fala que irá deixar essa passar por enquanto. E ao mesmo tempo que ele pensava que finalmente poderá ter paz, Yuri deixa claro que ainda não acredita completamente no que ele disse. E quando ele pergunta o porquê, ela responde que as palavras dele ainda não convenceram ela, e que o fato dele ter agarrado ela era inegável. Então daqui em diante ela irá julgá-lo por si mesma para saber se ele está falando a verdade ou se ele é só um depravado, o avisando para ter cuidado para não revelar suas verdadeiras intenções. Após ouvir tudo aquilo, Arata fica espantado, pois estava claro que o mal-entendido não foi nem um pouco resolvido. E enquanto ele estava paralisado, Yuri fala que ele deverá inclusive pagar para ela 10 taças de sorvete dessa mesma cafeteria. Então assim ela o perdoará por ele ter abraçado ela. E enquanto eles discutiam sobre as desculpas não serem o suficiente, Nanami solta um sorriso, fazendo os dois voltarem sua atenção para ela, que fala que era ótimo que eles se reconciliaram, enquanto sorria de um jeito fofo. E Yuri responde que só se fala isso para pessoas que são próximas, deixando Arata surpreso, pois estava pensando a mesma coisa. Após isso, Sousuke quebra o clima tenso, falando que era bom que tudo estava resolvido, e dizendo novamente que era um prazer conhecer Arata. E quando Sousuke pergunta onde era a casa de Arata, ele responde que era ali mesmo, deixando todos surpresos, enquanto Arata pensava que mesmo restando alguma ansiosidade, ele espera que uma vida escolar pacífica possa começar finalmente. Após saírem da cafeteria e decidindo ir para casa, Sousuke pergunta se as duas garotas queriam companhia, mas as duas respondem ao mesmo tempo que não era necessário, deixando ele de baixo astral. Saber que essa cafeteria é embaixo da casa de Arata deixava Yuri pensativa sobre voltar ali, mesmo sendo seu lugar favorito, pois ela não gostava do fato de parecer que ela estaria vindo até ali só para ver ele. E enquanto elas saíam, Ayako pede para elas esperarem um pouco, ficando aliviada por conseguir encontrar eles antes de irem embora. Quando Yuri pergunta se elas tinham esquecido algo, Ayako fala que só queria agradecer eles. Agradecer por eles se tornarem amigos de Arata, pois ela nunca pensou que ele levaria amigos em casa logo após o primeiro dia de aula dele, e pedindo para eles continuarem se dando bem com ele, mesmo que ele seja um pouco difícil de lidar por conta de algumas coisas do passado. E enquanto Yuri pensava que nunca foi sua intenção ser amiga dele, tanto Sousuke quanto Nanami aceitam com alegria se dar bem com Arata. E quando Nanami pergunta se Yuri concordava, ela responde corada que também concorda, pensando que se até Nanami quer se dar bem com Arata, ela não tinha escolhas. Após isso, eles perguntam se estava tudo bem deixar a cafeteria aberta sem ninguém, mas Ayako responde feliz que deixou Arata tomando conta de tudo. E quando eles perguntam se ele costuma ajudar ela, Ayako responde que essa era a primeira vez dele ajudando, deixando todos sem reação. E Arata ao mesmo tempo completamente perdido, implorando para Ayako voltar logo. Saindo de casa, Arata reclama que mesmo podendo ver o futuro, isso ainda não o impediu de se atrasar para a escola, e que mesmo sendo sua culpa por dormir demais, Ayako não o acordou, dizendo que é contra a política dela acordar garotos dormindo. Assim, Arata decide que como já estava atrasado mesmo, não tinha por que se
se apressar agora. E enquanto ele pensava que sua habilidade poderia ser mais útil se mostrasse o futuro para ele bem antes da coisa de fato acontecer, ele acaba tendo uma visão de uma garota sendo abordada por caras suspeitos, pedindo para ela faltar à escola e saindo com eles para se divertir, se é que vocês me entendem. Na visão, Arata observava a situação imóvel, enquanto um dos caras falava para ele não se meter no assunto dos outros, e puxando a garota à força. Após ver o futuro próximo, Arata fica incomodado com aquela visão problemática, e andando mais um pouco ele acaba encontrando aquelas mesmas pessoas da visão. Arata então fica imaginando qual seria a melhor forma de agir, pois se ele ignorasse eles, as coisas acontecerão como em sua visão. Mas por outro lado, mesmo sentindo pena da garota, esse assunto não tinha nada a ver com ele. Mas pensar nisso deixa Arata com um gosto ruim na boca, pois ele não é esse tipo de lixo que deixaria uma mulher sofrer algo desse tipo. Então ele resolve ajudar, chamando a garota e pedindo desculpas por fazer ela esperar tanto, dizendo que hoje era para eles faltar aula e saírem num encontro juntos, mas logo se perguntando o que diabos ele estava falando, e que mesmo ele tendo se infiltrado na conversa deles, se algo der errado ele nem sabe ao menos o nome da garota. Mas essa preocupação dele logo se mostra inútil, pois ela de repente agarra seu braço falando que ele estava muito atrasado, e que por causa disso esses esquisitos começaram a tentar forçá-la a ir com eles. Então ela puxa ele falando para eles irem logo, deixando Arata confuso com a atitude dela. E quando um dos caras tenta falar algo, ela olha para Arata sorrindo e falando para eles correrem logo dali, e assim o puxando junto com ela. Ao se afastar daquele local, os dois pareciam estar seguros agora. Arata estava ofegante, dizendo que se cansou muito e que não esperava ter que correr do nada. A garota então pede perdão por ter arrastado ele, e agradece por ele ter salvado ela, falando que ele realmente foi de grande ajuda, enquanto sorria corada. A expressão bonita dela deixa Arata sem palavras, que simplesmente encarava aquela garota linda em sua frente, até que a garota pergunta o motivo dele ter ajudado ela, e quando Arata ia falar, ela o interrompe falando que talvez ele esperava receber algo dela em troca de a ter ajudado, deixando Arata perplexo com aquelas palavras dela, e falando que essa não era sua intenção. Mas a garota ignora ele e fala que como agradecimento por a ter salvado, ela irá deixar ele fazer aquilo com ela uma vez, e Arata fica totalmente corado e sem jeito. Assim a garota começa a rir da cara dele, falando que era uma piada e quebrando as nossas expectativas, mas Arata fala que nem estava esperando que fosse verdade, enquanto falava em pensamentos que ela estava brincando com sua cara. Após isso a garota fala para eles irem logo, e quando Arata pergunta para onde, ela responde que o combinado era eles faltarem aula e saírem num encontro, enquanto sorria de forma atrevida, e assim ela se apresenta dizendo que seu nome é Sana, e fala para eles irem para seu encontro, enquanto Arata permanecia ali sentado tentando processar tudo o que estava acontecendo, pois ele disse que aquilo de encontro era só para sair daquela situação, mas agora Sana queria realmente ir no encontro com ele, e esse seria o primeiro encontro de sua vida. No encontro, Sana fala que não comeu nada desde de manhã, e então fala para eles irem comer um crepe, deixando Arata confuso com a escolha nada saudável dela, e logo depois eles vão tomar uma bebida que fazia tempo que ela queria experimentar. Após isso eles entram em uma loja para ela comprar roupas, deixando Arata cheio de sacolas para carregar, e depois eles vão até uma cabine de fotos para registrar seu momento juntos tirando uma foto. Enquanto Sana parecia estar totalmente satisfeita e se divertindo muito, Arata se perguntava se encontros são normalmente tão cansativos assim. Tendo se divertido, Sana fala que era hora de ir para casa, então Arata pergunta como ela fará para carregar tantas sacolas, e ela responde que irá chamar um táxi e que ele não precisava se preocupar. E enquanto ela falava que tinha um táxi por perto e que seria rápido chamá-lo, ela acaba deixando Arata pensativo de que ela poderia ser uma garota rica, já que pode gastar tanto dinheiro sem se preocupar. Até que Sana pergunta em qual ano Arata estava na escola, e quando ele responde que está no segundo ano, ela fica surpresa por eles serem da mesma idade, mas que como ela não reconheceu ele, ela tinha certeza de que ele fosse um estudante novo. Arata responde que se transferiu recentemente, deixando ela intrigada por ele ser o tal estudante novo dos rumores. Ao ouvir isso, Arata fica curioso, se perguntando quais rumores teriam sobre ele, mas Sana interrompe seus pensamentos, falando que isso explicava o jeito que ele agiu com ela, e que se ele soubesse das coisas que falam dela, ele provavelmente nem falaria com ela, e isso deixa Arata paralisado por um momento. Mas quando ele ia perguntar o que ela queria dizer com aquilo, o táxi dela chega e ela pede para Arata colocar suas sacolas dentro do carro, falando para ele se sentir livre para dizer um oi para ela quando a ver na escola, e então se aproximando de seu rosto e falando que era só ele pedir e ela o ajudaria a se graduar de ser um Virjones. E isso deixa Arata completamente irritado, falando que nunca mais voltará a falar com ela, enquanto Sana dava risada da situação, se despedindo dele e entrando no táxi, deixando Arata pensativo sobre como ela sabia que ele nunca molhou o biscoito, e que pelo jeito dela, será que era realmente necessário ele ter ajudado ela lá atrás? Arata pensa que o dia foi muito intenso e pesado, ficando completamente corado. Por outro lado, Sana sai do táxi enquanto olhava para sua foto com Arata, falando que ele era um cara divertido que vale a pena provocar, mas que ele é um bom garoto, se perguntando se ela poderá vê-lo novamente na escola. No outro dia na escola, Sousuke pergunta para Arata onde ele esteve no dia anterior e por que ele faltou aula, pedindo se por acaso ele saiu com alguma garota.
garota e deixando Arata pensativo, pois Sousuke acertou em cheio, e ele passou o dia todo com Sana. Mas se ele falasse isso para Sousuke, ele só arrumaria problemas para sua cabeça. Então o melhor nessa situação era ficar calado, decidindo responder que acabou dormindo demais, deixando Sousuke desconfiado por um breve momento, mas logo mudando de assunto, falando como seria bom poder dar de cara com alguma garota por acidente e assim desencadeando um daqueles clichês de mangás japoneses. Até que ele choca sua cabeça com a de uma garota que passava no corredor, e enquanto ele falava para a garota olhar por onde anda, ela parecia estar extremamente irritada, e ao ver seu rosto, Sousuke imediatamente fica travado de medo. Mas quando Arata reconhece a garota, ela imediatamente sai às pressas daquele lugar, e mesmo Arata chamando seu nome, ela não se vira e continua andando para longe, deixando ele sem saber o motivo dela ter corrido dele, e deixando Sousuke impressionado por ele ter conseguido fazer Sana se afastar. E quando Arata pergunta se ela era famosa na escola, Sousuke responde que rolam todos os tipos de rumores sobre ela na escola, como o caso dela ser perigosa por namorar um delinquente de uma escola próxima. A escola que Sousuke falou era a mesma daqueles esquisitos do outro dia, e Sana não parecia à vontade perto deles, fazendo Arata duvidar fortemente desses rumores. Então Sousuke fala que ninguém sabe se esses rumores são verdade, mas é o que todo mundo espalha por aí. E após isso ele se lembra que tem até um rumor dela gostar de pegar a primeira vez de vários garotos. Ouvir isso faz Arata se lembrar do que ela disse na noite passada, se perguntando se isso poderia ser verdade. Sousuke após isso fala que ofereceria com prazer sua primeira experiência para ela, mas Arata fala que ele é só um cagão e que estava tremendo de medo dela até agora há pouco. Chegando na sala de aula, Yuri recebe Arata aos gritos, perguntando o motivo dele ter faltado aula e deixando ele incomodado por ela também estar perguntando. Ele estava aliviado que a hostilidade dela direcionada a ele agora tinha desaparecido, mas parecia que ela continuava observando ele por outra razão. E quando ele responde que não estava se sentindo bem e por isso ficou em casa, ela pede se isso era realmente verdade, pois ela não estava acreditando nem um pouco. Então Arata se senta e pergunta para ela o motivo dela estar tão curiosa para saber o porquê dele ter faltado aula. E ela responde gritando que não era curiosidade e sim raiva, pois ele ter faltado fez o dia dela ficar extremamente difícil. E quando ele pergunta o que ela queria dizer com isso, ela fala sobre o trabalho do comitê escolar, que ela teve que ajudar na enfermaria sozinha o dia todo. E quando Arata fala que nunca concordou em fazer parte desse comitê, ela responde que foi decidido ontem quando ele faltou, e que ela se voluntariou para ser a representante das garotas, e que após uma eternidade para escolher o representante dos garotos, a professora acabou decidindo escolher Arata, e isso deixa ele irritado, pois era mais uma armação daquela professora. E então Yuri continua, falando que para piorar a situação, a tarefa dela foi checar e repor todos os produtos de higiene da escola, e que ela teve que fazer tudo sozinha por culpa dele ter faltado aula. E assim ela fala que hoje, após o fim das aulas, ele irá fazer todo o trabalho sozinho dessa vez. Arata responde que estava tudo bem, falando que ele só tinha que fazer o mesmo que ela, mas Yuri fala que além disso, ela deixou uma tarefa realmente especial para ele, fazendo ele ficar de prontidão sentado na enfermaria, enquanto chamava Yuri de idiota, pois a tarefa especial que ela arrumou para ele era tomar conta da enfermaria até que a enfermeira volte após terminar outros afazeres. Yuri indicou ele para essa função, pois não achava justo ele fazer corpo mole enquanto todos trabalhavam duro. Arata sabia que foi erro dele faltar aula, mas isso era demais, se perguntando qual era o motivo para permanecer ali, já que de toda forma não tem ninguém precisando de tratamento. E ao mesmo tempo que ele estava louco para ir para sua casa, Arata acaba tendo uma visão do ginásio de basquete, onde uma garota machuca sua perna, fazendo ele ficar surpreso, pois mesmo estando entediado, ele não queria que alguém realmente se machucasse. Até que uma garota abre a porta da enfermaria e fica confusa, pois a enfermeira parecia estar ausente no momento. Então a garota pergunta se Arata fazia parte do comitê de saúde, e ele responde que sim, mas que a enfermeira não estava no momento. A garota fala que estava tudo bem e que ela não precisava da enfermeira, e que ela só precisava de umas fitas esportivas, já que o time de basquete estava sem, e quando isso acontece, ela sempre dá algumas, pedindo para Arata entregar o recado. E enquanto ela prendia a fita em seu pé, Arata nota que ela deixou muito solta, e que era doloroso ver o quão desleixada ela era. Então ele pergunta se ela precisava de ajuda, e a garota logo estende o pé na direção dele aceitando sua ajuda, deixando Arata confuso sobre aquela situação e com medo de ter tomado uma decisão errada, pois agora ele teria que tocar nas pernas daquela garota, fazendo ele ficar corado. Após terminar o curativo, a garota agradece, e então Arata aproveita para perguntar se por acaso ela torceu o tornozelo ou algo do tipo. A garota então se apresenta falando que seu nome é Suika e que ela faz parte do clube de basquete, pedindo para ele não falar de um modo tão formal com ela. E sorrindo, ela fala que mesmo ele sendo um aluno novo, eles têm a mesma idade, então estava tudo bem. E após isso, os dois novamente se apresentam. Quando Suika fala que estava atrasado e precisava voltar para o treino, Arata fala que ela não deveria se esforçar tanto assim, mas ela responde que estava tudo bem já que ele enfaixou o pé dela corretamente, o agradecendo novamente enquanto sorria de uma forma doce. Arata fica impressionado por um momento com aquele sorriso dela, mas logo após isso ele volta a ficar entediado, pensando que Suika parecia ser a garota que se machucava em sua visão, e se perguntando se ele não deveria ter impedido ela de continuar seu treino mesmo com o pé machucado. Até que a enfermeira volta, agradecendo por ele ter cuidado de tudo na sua ausência, mas Arata
Arata imediatamente pede desculpas e sai correndo em direção ao ginásio de basquete. Ao chegar no local, ele ainda estava incerto se poderia fazer alguma coisa, e enquanto olhava o treino das garotas, ele nota que Suika parecia estar completamente bem, até que ele se lembra que o ferimento que Suika tinha era na perna esquerda, e a garota de sua visão machucava a perna direita, então poderia ser outra pessoa. Mas enquanto Arata pensava, alguém solta um grito de dor, fazendo todos se virarem, e quando Arata finalmente se vira, ele vê Suika deitada no chão, sentindo uma dor intensa. E assim termina o capítulo, nos deixando sem saber o que irá acontecer com a garota energética do time de basquete. Com isso, narrei todos os capítulos disponíveis até o momento, mas se vocês tiverem gostado, deixem muito like e comentem bastante, que quando tiver mais capítulos eu trago a parte 2 no canal. Dito isso, até o próximo vídeo. Milada, sim, milada, surra de pau mole, pra deixar ela bem mansa. Milada, sim, milada, surra de pau mole.